Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui no meu canal, juntinho de vocês, primeiramente para agradecer pelo vídeo anterior, as exibições, eu não esperava tanto. Agradeço de coração a quem curtiu, a quem assistiu. E como prometido, estou aqui para postar a nossa primeira videoaula do contrabaixo, com o objetivo de ajudar pessoas que muitas vezes não têm condições, até mesmo de frequentar escolas de música, se deslocar, eles têm dificuldade, até para a comodidade de vocês e de aprender em casa. Só peço a vocês que mantenham sempre à disposição o intuito mesmo de aprender esse instrumento que é tão maravilhoso e dedicação de vocês. Sempre nas nossas videoaulas, é bom que vocês estejam com um caderninho, uma caneta ou lápis, seja o que for. Eu peço também mais uma coisa. Nós vamos utilizar uma apostila aqui e eu gostaria de disponibilizar essa apostila para vocês. Então, portanto, coloca aí no comentário, deixa aí um e-mail de vocês que eu envio essa apostila que nós vamos seguir nas nossas videoaulas. Essas videoaulas elas vão ser semanais. Toda semana tem uma novidade para vocês. Nós vamos seguir tudo que tiver nessa apostila. E as dúvidas que vocês tiverem, por favor, não se acanhem. Coloquem aí embaixo que eu estarei respondendo cada uma delas. Cada dúvida que surgir, que for surgindo, vocês colocam aí para a gente poder crescer, não é? Nessa instrumentalidade e noções de contrabaixo que nós vamos ver ao longo desses dias. Portanto, a nossa apostila será essa aqui, editada por mim, certo? Ela tem algumas páginas e os capítulos, ela é dividida em capítulos. Hoje a gente só vai ver o primeiro capítulo, que é a introdução do contrabaixo, certo? Nós vamos ver o nome das cordas, as partes do contrabaixo, vou apresentar para vocês isso aqui, e tudo que estiver ligado ao nosso estudo. Por fim, eu vou falar algumas dicas para facilitar o estudo de vocês. Então, vamos começar. Caderno na mão, caneta, papel, lápis e borracha. Olha só. Isso aqui nós chamamos de baixolão. Quem aparentemente não conhece, pensa que é um violão. E na verdade é um baixo. Baixolão. A mistura dos dois. Ele não precisa, para emitir som, ele não precisa de um cabo como este. Certo? Se você quiser ligá-lo numa caixa, tudo bem, coloca lá no cabo. Beleza? E ele vai emitir um som perfeito. Ele tem uma peculiaridade muito grande. Na minha opinião, o baixolão, ele emite um som muito grave, dá um peso na música. Isso é muito importante para determinados tipos de música, né? Então, no meu caso, na igreja eu toco bastante e outros aprendizes também adoram tocar no baixolão. Ele tem um som maravilhoso. E ele é da marca SX, mais ou menos 7 anos de uso, mas vocês estão vendo que ele está bem preservado, certo? Está bem preservado. Eu tenho da Tajima também, na cor caramelo. Uma outra aula eu mostro para vocês. A princípio, nós vamos trabalhar com esse baixolão. Então, vamos começar a nossa aula, certo? Vamos lá. A nossa primeira aula, seguindo aqui a apostila, nós vamos ver as partes do contrabaixo. Aqui, ó. Seria essa página aqui. Vocês estão vendo aí a figura de um contrabaixo. E eu vou mostrar para vocês alguns aspectos importantes para a nossa aula introdutória. A primeira parte do contrabaixo que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Meu dedo indicador está mostrando a ponte
Essa ponte, ela é uma peça muito importante do contrabaixo, embora seja muito simples, para o apoio das cordas, mas é ela quem faz a transferência das vibrações para a madeira do corpo, que é esse aqui. Então, ponte e o corpo, beleza? Os captadores. Neste caso aqui, o baixolão ele não precisa, como o som acústico. Então, existem contrabaixos de 5, 6 cordas, até 12. Eles têm o captador e nós chamamos de contrabaixo ativo, certo? Tem o passivo e tem os dois também. Mas no caso do baixolão, nós não temos captadores. Só que a função dos captadores é de transformar a vibração das cordas em som, ok? Através de uma indução, que nós chamamos de indução magnética. Então, o som ele é captado e transmitido para a saída. No caso, se o baixolão tivesse captadores, ficaria nessa região aqui, ok? Nós temos também a boca, que faz um trabalho de ser acústico para que o som emitido seja um som limpo, ok? Como no violão, por exemplo, ou violino, aliás, ou viola, etc. E tal. O corpo do contrabaixo, ele é responsável pelo timbre do instrumento, como eu já havia mostrado. A mão, vamos aí para a mão. Isso aqui seria a mão do contrabaixo, que ela prende as cordas, ok? Ela prende as cordas às tarraxas. E além de servir para a fixação dessas tarraxas, tem muito equilíbrio do instrumento, porque a apostila fala o seguinte: experimente tocar num baixo com mão e num 100, como Factor, Steinberg, e sinta a diferença. Então, vocês experimentam e me digam a opinião de vocês depois. As tarraxas. Nós usamos as tarraxas, no caso, são 4 no nosso baixolão, responsável pela afinação do instrumento. Nessa direção aqui, ó, vou tocar para vocês verem. Então, nós estamos tornando mais a corda aguda. E nesse movimento contrário, mais grave. E assim a gente vai utilizando-se das tarraxas para fazer essa afinação. É bom que vocês tenham, principalmente para quem está iniciando. Para quem está iniciando é legal ter um diapasão na mão, ok? O diapasão ele ajuda bastante na afinação. E para você não se perder e ao longo do tempo ir adquirindo uma facilidade maior com o seu ouvido, não é? Na sonorização e tal, para que vocês possam afinar os seus instrumentos. O braço, que é a parte fundamental, nós vamos ter os trastes nesse braço e as casas. Nas casas, ficam, no caso das cordas, né? Cada casa aqui, a gente denomina e tem uma nota específica, cada casa. Os trastes separam as casas, certo? E assim por diante. Cada parte do contrabaixo é muito importante, então vamos revisar comigo. Ponte, boca, corpo, mão, tarraxas, braço, casas e os trastes que vão separar essas casas. Vamos seguir a nossa aula? No caso do nosso baixolão, nós temos quantas cordas? 1, 2, 3, 4. 4 cordinhas. Então, a primeira corda nós vamos chamar de Sol. Na cifra, que a cifra é digamos que é uma simbologia para cada tipo de nota. Então, para quem já sabe aí, o Sol é a representação da letra G. Sol, Ré,
Lá e Mi. Sol, G, Ré, D, Lá, A e Mi, letra E. Sol, Ré, Lá, Mi. Seria, pessoal, as 4 últimas cordas do violão. Para ficar até mais fácil para vocês. As 4 últimas cordas do violão. Beleza? Para a gente também tocar o contrabaixo, claro que você precisa posicionar muito bem a sua mão direita e a mão esquerda. A mão direita ela vai tocar as cordas. A mão esquerda vai executar as notas ao longo do braço. Então, sempre quando eu ensino aos meus alunos, posição correta, você apoia o contrabaixo aqui na sua perna e vai usar as pontinhas do dedo para tocar o contrabaixo. Alguns, como eu, há mais de 10 anos atrás, iniciava tocando sempre com o polegar. Não é proibido, tudo certo. Contanto que você se sinta à vontade. Eu sugiro 3 posições para a mão direita. O polegar, ok? O indicador e o dedo médio. E, por fim, com os 4 dedos. Eu já vi contrabaixistas tocando até com o dedo mindinho. Fiquem à vontade. Nós vamos usar aqui sempre a posição do polegar e dos outros dedos, ok? Então vamos lá. Aqui. Sabendo da posição correta da mão direita, então, com a ponta dos dedos, tocar aqui, ó, a primeira corda, com esse dedo aqui. Segunda corda, o dedo médio. O indicador, uma terceira corda. E o polegar você pode utilizar na corda Mi, certo? A posição da mão esquerda é muito interessante o que a mão esquerda ela pode fazer, certo? Então, mais na frente, eu vou ensinar alguns exercícios muito importantes para agilidade, para auxiliar a agilidade de vocês no tocar do contrabaixo, vão ser aulas posteriores. E para finalizar essa aula de hoje, eu vou dar algumas dicas para vocês que estão também na apostila, para que exista uma disciplina e vocês tenham uma facilidade melhor de organizar o estudo de vocês, beleza? Primeira regra, use sempre o metrônomo. O metrônomo é aquele aparelhozinho que ele marca o ritmo e você pode acelerar ou desacelerar. Ele é importante para manter a pulsação e pode ser ajustado da maneira correta que você quiser para executar os exercícios. Regra 2. Organize seus estudos, mantenha sempre um objetivo, escreva um tempo determinado para cada ponto do estudo. Por exemplo, 15 minutos para estudar é suficiente. Todos os dias, você que vai fazer o seu horário, conforme a sua disponibilidade. Regra 3. Lembre-se que, embora você sendo baixista, a linha de estudo que se deve seguir é o da música em sua totalidade, pois quando se está em um grupo musical, existem outras pessoas executando música e instrumentos. É o que eu sempre defendo. Existem pessoas baixistas que, no geral, às vezes têm até dificuldade em tocar em grupo. Precisa escutar um ao outro. Então, é muito importante aprender desde já. Regra 4. Toque sempre devagar. Gente, não seja afoito. Quando você está aprendendo algum instrumento, é bom que vá bem devagar, com o seu ritmo, sendo paciente em tudo, porque mais na frente vocês vão ver
que isso vai contribuir bastante para o desempenho de vocês. Regra 5, ele pode ser dividido em 3 partes, o estudo, né? Estude com o professor, no caso, eu, ou um outro professor, fiquem à vontade. Estude em casa sozinho e aplique o que você estudou em grupo. Não tem coisa melhor, pessoal, do que você aprender ensinando. Isso foi uma lição que eu tirei há bastante tempo. Ok? Anote datas, os andamentos para perceber a evolução. E uma boa ideia para fechar a nossa aula é você competir com você mesmo. Tem que ser melhor, ter mais conhecimento a cada etapa, para que você progrida de forma acentuada no estudo da música de contrabaixo. Então, bons estudos para vocês. Espero vê-los na próxima aula, né? Como eu disse a vocês, cada semana vai ter uma novidade e não se esqueçam de estudar, ok? Para quem quiser o material, é só, mais uma vez, lembrando, deixar o seu comentário, as suas dúvidas e principalmente seu e-mail, ok? Então, até lá, minha gente. Muito obrigada aí, viu?